Olá, meninos e meninas! Eu sou a Vanessa Ramos, da Artesanato Colorido, e hoje nós vamos desenvolver uma videoaula usando essa flor hélice como base para as nossas flores que vocês vão visualizar agora. Se você está gostando das nossas videoaulas, se inscreva no nosso canal aqui em cima. Eu tô louca para saber o que vocês estão achando dessa e das outras videoaulas, então deixe o seu comentário aqui embaixo. E também assista as nossas outras videoaulas nesse link que aparece na descrição do vídeo. E para eu saber que estou no caminho certo, deixe o seu joinha aí embaixo para que eu possa saber do seu feedback, se é isso mesmo que vocês querem, se eu estou no caminho certo, ok? Então vamos à nossa aula? Nós vamos trabalhar com os tamanhos G, M e P. Então, a G, ela é a maior, a média, ela é um pouco menor, e a P é a menorzinha. São esses três tamanhos que a gente vai trabalhar. Quando você tem a silhuete camel, você pode cortar no tamanho que você quiser, porque ela é flexível. Agora, aqui no caso, se você for utilizar os furadores, então você vai ter que ter 3 furadores de tamanhos diferentes. Hoje, nós vamos desenvolver várias flores. Então, aqui, ó, eu já fiz duas, uma nessa cor, que é o, não sei se é verde Tiffany ou azul Tiffany, e o branco. Nessa daqui, eu usei uma margarida, um strass de margarida, e nessa daqui eu utilizei uma meia pérola. Então, são essas aqui, ó. As meia pérolas que a gente compra assim na cartela. E aqui eu tenho também a cartela com o strass de margarida e o strass normal, tá? Então, ela vem desse jeito aqui. Nas que nós vamos desenvolver hoje, nós vamos utilizar o strass de margarida. E para que fique mais fácil a visualização de vocês, eu coloquei aqui flores com cores diferentes para contrastar, para você entender qual vai ser o processo que a gente vai desenvolver. Então, essas flores desse vídeo de hoje especificamente são flores em formato de hélice, que você pode fazer através do cortador em formato de flor hélice, que é essa que vai aparecer aí para vocês. Mas essas aqui especificamente, eu cortei na mini plotter silhuete que eu tenho, que é essa que vai aparecer aí para vocês. E agora, a descrição de algumas características da silhuete. Bom, então, essas flores, elas são bem simples de se fazer. Então, aqui eu tenho uma flor G, uma flor M e uma flor P. Qual vai ser o procedimento? Essa cola é cola branca, a que está na descrição dos materiais. Para não sujar a minha base de corte, eu vou utilizar um pedaço de papel craft. Se você não tiver o papel craft, você pode utilizar o papel sulfite. Então, eu vou passar uma cola aqui no meio. Vou posicionar a minha outra flor M, mas desencontrados, tá? As pétalas aqui tem que ficar desencontradas, desse jeito. E aqui em cima, eu vou passar cola aqui no miolo, e aqui em cima eu vou colocar a minha flor P. Já está pronta a nossa flor. E como, no caso, eu não gosto que ela fique simples assim, então a gente vem aqui, coloca um pouco de cola, apesar de que esse strass de margarida, ela já tem a cola, mas eu tirei a cola dela. Então, aqui eu tenho um palito, que é um palito pegador de strass, que aqui eu acho que é silicone,
Então, eu vim aqui, ó, e tirei a cola dela. Vamos ver se vai dar pra gente ver. A cola dela tá aqui e eu tirei. Tirei só o strass. Então, eu posso vir com o pegador e coloco o strass aqui. Já tá pronta a nossa primeira flor. Elas ficaram assim. O segundo modelo vai ser essa outra flor aqui. São as mesmas flores que nós vamos utilizar, mas ela vai dar um efeito diferente nas nossas flores. Para isso, nós vamos precisar de 2 flores grandes, 2 flores médias e 2 flores pequenas. Então, o primeiro passo aqui, agora, eu tenho aqui um pedaço de EVA e eu tenho aqui 2 boleadores. Então, esse boleador aqui, ele é um boleador mais fino, desse lado aqui ele é 1 milímetro, desse lado aqui ele é 2 milímetros, e eu tenho esse outro boleador aqui também. Mas, aqui essa base de EVA, eu já testei e deu certo também. Se você não tiver essa base de EVA e você não tiver o boleador, você pode usar uma chinela tipo havaiana aqui como a sua base e você pode usar o cabo do seu pincel para ser o seu boleador. Eu já testei e deu certo, então você também pode fazer isso aqui. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos bolear essas folhas. Eu vou bolear agora essa flor maior e as médias também com essa parte maior do meu boleador. Aqui eu tenho uma parte menor e aqui eu tenho uma parte maior. O que que você vai fazer? Você vai fazer movimentos circulares nas pétalas da sua flor, em todas. E aqui no meio também. Você vai observar que quando a gente passa o boleador, ela mesmo já fica no formato que a gente deseja. Então, eu vou bolear a outra. Nessas menorzinhas, eu vou usar o outro lado, tá? Aqui eu tenho um lado maior, aqui eu tenho um lado menor. Agora, nós vamos colocar a cola. Agora, eu vou passar a cola aqui no meio da minha flor G e vou colocar as pétalas desencontradas ali dentro. Vou pegar o meu boleador, vou fazer uma forcinha ali dentro, ficou assim. Vou colocar a cola aqui, vou colocar a M, uma das M's aqui dentro, a outra M, uma P e a última P. Ela ficou desse jeito. Se você quiser deixar ela assim, você pode, mas eu vou colocar um strass aqui. Então, eu vou colocar um pingo de cola aqui dentro. Eu vou tirar o strass sem a cola, não quero a cola. Essa cola aqui, ela sai com o tempo. Então, ela ficou assim.
E elas ficaram assim. Agora, nós vamos fazer essas aqui, essas flores. E para isso, nós vamos precisar de 2 flores, 2 pétalas grandes, 2 pétalas médias e 2 pétalas pequenas. Aqui eu vou usar a branquinha mesmo. Então, aqui, agora, nós vamos fazer o seguinte. Isso daqui é um agulhão, mas se você não tiver o agulhão, você pode usar um pincel mais fino, que dá para fazer dar o mesmo resultado, tá? Então, aqui nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Você vai dobrar, não, você vai curvar as pétalas da sua flor. Ela vai ficar assim. Então, nós vamos fazer isso com as 2 Gs e com as 2 Ms. Para fazer as 2 pequenas, você vai pegar um pincel que você tiver e você vai fazer isso aqui. Você vai colocar o pincel aqui dentro dela e vai dar uma apertadinha nela para ela poder ficar fechadinha, assim. Você vai fazer isso com as 2 P's. Agora, nós vamos colar. Vou pegar a minha G, vou colocar a outra G por cima, com as pétalas desencontradas. Assim. Vou colocar agora uma M, com as pétalas desencontradas também. Outra M. E agora, eu vou colocar aquelas que a gente fechou. Ela ficou assim. E aqui no meio, agora, eu vou colocar um strass. Ficou assim, com o strass. Aqui elas. Agora, nós vamos fazer essas aqui. Na realidade, essa daqui, ela é uma junção das 2 anteriores. Então, nós vamos precisar de 2 flores, 2 pétalas G, 2 pétalas M e 2 pétalas P. Então, nós vamos agora fazer esse movimento com todas elas. Vou passar cola em uma pétala G,
Vou colocar as pétalas da outra G desencontradas. Assim. As três primeiras, as duas G e uma M, nós vamos colocar com esse dobrado aqui, esse curvado para baixo. Então, essas três, elas ficaram com um curvado para baixo. E as outras três agora vão ficar com o curvado para cima. Então, eu vou pegar a outra M e vou colocar assim. Sempre com as folhas desencontradas. Vou pegar a P. E a outra P. Ela ficou assim. E agora, eu vou colocar um strass aqui. Ela ficou assim. Elas ficaram assim. Agora, nós vamos fazer essas aqui. Para isso, nós vamos precisar de duas G, duas M e duas P. Aqui, agora, eu vou utilizar o boleador com o lado de 1 milímetro. Se você não assistiu às dicas para artesanato, assista, porque lá eu indico outros materiais caso você não tenha esse boleador ou vincador. E aqui agora nós vamos vincar. Então, eu vou pegar todas elas, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar o meu vincador no meio da pétala. Bem aqui no meio. Então, vim e passei o vincador aqui no meio. Eu vou fazer isso com todas. Quando a gente passa o vincador aqui, ele fica mais fácil da gente dobrar. Então, eu vou colocar a minha unha aqui, ó, e vou fazer isso aqui. Vou fazer isso em todas as pétalas. Ela vai ficar assim. Pronto. Agora, eu vou passar a cola na G. Vou colocar as pétalas desencontradas. A M. Outra M.
a P. A outra P. Ela ficou assim. E agora eu vou colocar o strass. Ela ficou assim. Elas estão assim. Agora, nós vamos fazer essas. Para isso, nós vamos precisar de 2 pétalas G, 2 pétalas M e 2 pétalas P. Você vai pegar o seu agulhão ou um pincel que você tenha. Você vai fazer esse movimento, mas na lateral da pétala. Vai ficar assim, ó. Aqui na lateral da pétala. E você vai fazer isso com todas. Ela ficou assim. Pronto. Vou pegar a G, passar uma cola, colocar as pétalas desencontradas. Uma M. Outra M. Uma P. E a última P. Então, ela ficou assim. Eu vou colocar o strass. Ela ficou assim. Nós vamos fazer essas. Para isso, nós vamos precisar de 5 pétalas G. Então, em 2 delas, nós vamos fazer esse movimento na lateral da pétala. Ela vai ficar emborcadinha assim, ó. E nas outras, nós vamos fazer esse movimento aqui.
Pode ser pra cima ou pode ser pra baixo, do jeito que você achar mais fácil. Ela vai ficar assim. Nós vamos reservar essas 3 que a gente deixou elas emborcadinhas pra cima. E vamos trabalhar com essas aqui que a gente emborcou mais na lateral da folha, da pétala. Então, aqui agora, nós vamos ter que fazer o seguinte: você vai passar a cola nesse lugar aqui onde você emborcou. E você vai unir essa ponta com essa aqui. Segura um pouquinho, que eu tô usando a cola branca. Então, elas vão ficar grudadinhas assim. Aqui. Vou passar a cola aqui, desse lado que eu emborquei. E vou colocar aqui, vou pregar ela aqui. Ficou assim e assim. Vou passar a cola aqui. Vou juntar essa com a outra. Se você quiser que aqui dentro da flor ela fique mais junto, é só você apertar mais aqui dentro. E aqui agora, eu vou passar a cola aqui e aqui. E eu vou abraçar essa flor agora. Agora, nessa outra aqui, eu vou colocar cola na base de todas as pétalas e no meio da minha pétala. Então, eu vou vir aqui agora e vou abraçar essa minha pétala. Então, ela ficou assim. E aqui, agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a parte emborcada para baixo. Vou passar a cola no centro e na base das pétalas. Assim. Eu venho com esse miolo e posiciono ele aqui. E aí, eu vou fechando as outras pétalas. Ela tá colada só lá na base. Aqui eu vou colocar também com a parte emborcada pra baixo. E vou colocar a cola só na base da pétala. Vou fazer a mesma coisa. Coloco aqui. E dou uma apertadinha aqui embaixo. E aqui na última eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar a cola no meio, no centro e na base das pétalas.
Agora que ela já tá coladinha, você pode pegar uma pinça, nem que seja a sua pinça de sobrancelha. E aí você pode ir fazendo esse movimento aqui, ó, para ela ficar mais viradinha para fora, pétala por pétala. Então, ela ficou assim. Assim. Agora, nós vamos fazer essas aqui. Para isso, nós vamos precisar de 3 pétalas grandes e de 3 pétalas médias. Então, você vai precisar agora também de uma tesoura. E você vai fazer esse movimento aqui, ó, só nas grandes, nas 3 grandes. Você vai vir e vai dar um corte, fazendo um zigue-zague na pétala. Aqui, ó. Você vai fazer isso em todas elas. Ela vai ficar assim. E para andar mais rápido, eu prefiro colocar uma por cima da outra, ó. Coloco uma por cima da outra, seguro aqui no meio. E aí, eu vou já cortar elas juntas. Mas se você quiser cortar separado... E agora, nós vamos colocar... Você pode colocar sobre um plástico, se você quiser. Mas eu vou colocar aqui em cima do meu papel craft mesmo. Você vai pegar um borrifador com água. Pode ser aquele borrifador que você usa aí pra borrifar água nas suas roupas. E você vai borrifar a água nelas. Vocês viram que ficou bem borrifado. E agora, você vai pegar e vai amassar todas elas. Agora, você vai começar a abrir as pétalas com cuidado para você não rasgar a sua flor. Você vai pegar agora uma M, passar a cola. E aí, você vai colocar as pétalas desencontradas de outra M
aqui. Você vai pegar a sua base de EVA e você vai, com o boleador, fazer esse movimento aqui. Só para ela poder fechar um pouco as pétalas. Aí, você vai pegar a outra M, vai passar a cola na base dela, no meio dela e na base de todas as pétalas. Você vai pegar esse pedaço que você já tinha boleado, colocar aqui dentro, mas você vai fechar as pétalas assim. Elas ficaram fechadinhas assim. E agora, você vai colar as G. Você pode borrifar, amassar e abrir e esperar elas secarem. Aí, elas vão secar amassadas. Fica mais fácil para você manusear. Então, aqui eu vou dar uma apertadinha aqui no meio. E agora, eu vou passar a cola aqui no meio. E vou colocar as que eu amassei aqui dentro. Então, ela ficou assim. Parece um alface. E assim. Agora, nós vamos fazer esse último modelo. Para isso, nós vamos precisar de 2 G, 2 M e 2 P. Então, agora, você vai colocar em cima de um plástico ou em cima do seu próprio papel craft, sulfite, não sei. E você vai borrifar. Você vai borrifar um pouco de água nelas. As pétalas precisam estar maleáveis. Então, você vai pegar qualquer uma que você quiser, que você vai ter que fazer isso com todas. Vai fazer esse movimento, mas aqui agora você vai pinçar com as suas unhas. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vai fazer isso com todas as pétalas. Você vai amassar mesmo com a sua unha. Então, ela vai ficar assim, toda amassadinha. Então, elas ficaram assim. Então, agora nós vamos começar a colar. Então, eu vou pegar a minha G, passar a cola, colocar outra G por cima. Pego a M. A outra M.
P. A outra P. Então, ela ficou assim. E agora eu vou colocar o strass aqui dentro. Ela ficou assim. E assim. Bom, meninos e meninas, olha só a variedade de flores que nós fizemos usando como base essa flor de hélice. Então, as possibilidades são muitas. É lógico que aqui eu coloquei somente alguns modelos para vocês. Então, usando a criatividade, você mesmo pode desenvolver outros modelos de flores. Se vocês gostaram dessa videoaula, assim como das outras, se inscreva no nosso canal aqui em cima. E também eu tô louca para saber o que vocês acharam dessa aula de hoje. Então, para isso, deixe o seu comentário aqui embaixo. E para eu saber se eu tô no caminho certo fazendo essas videoaulas para vocês, deixe o seu joinha, que vai nos ajudar. E eu também vou ter um feedback para saber o que vocês estão achando das nossas aulas. Muito obrigada e até a próxima!